Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor José de Geografia e a gente vai conversar hoje sobre esse monumento esculpido pela natureza ao longo de milhares de anos. O nome desse lugar se chama Cânion Espraiado, tá bom? Ele fica lá em Santa Catarina, localizado na parte sul dos Campos dos Padres, a cerca de 1.500 metros de altitude. O Cânion do Espraiado apresenta aquela grande beleza cênica. Quando a gente fala de beleza cênica, é aquele local da natureza lindo, maravilhoso, perfeito para o registro de fotografias, registro de imagens da natureza, fotos ótimas, né, para colocarem ali nas suas redes sociais. O Cânion Espraiado é parte do que a gente chama de Serra Geral, vamos dizer assim, a borda da Serra Geral, que na verdade vai ser a borda de um grande planalto, tá? Esse planalto que se estende aí por boa parte da região sul e também pela região centro-oeste. Tá? E divide abruptamente a região serrana com a planície catarinense. Perfeitamente dá para ver o Cânion do Espraiado, ele sendo uma borda, em cima aí você vê que é um planalto, relevo alto e plano. E as bordas desse planalto tu vê que a altitude diminui muito, tá? Vai para uma planície, que é a planície ali do litoral. Enfim, o Cânion ele tem penhascos muito altos e verticais, de onde, né, no caso, que despencam várias cachoeiras. É um lugar perfeito para caminhadas e contemplação na natureza. Esse cânion é uma das principais atrações da região de Urubici, certo? Vocês podem observar nitidamente que no topo dele, como já mencionado, é um planalto, um relevo que é plano, que é alto. Cânion, novamente, essa palavra está ligada a uma questão de língua inglesa. Quando a gente diz cânion, a gente está se referindo a uma depressão. E no caso, cânion é uma depressão que tem ali, no fundo, a água, que é o grande agente erosivo e que ajudou a formar o mesmo. No caso aqui, a gente vê uma relação muito próxima entre o clima da região, a vegetação e a formação do próprio cânion. Como assim? A vegetação de turfeira, muito comum ali na região, ela acaba absorvendo a água da chuva. Tu vai absorver tanto, às vezes, a água da chuva que vai parecer uma esponja, e essa água ela vai acabar escorrendo para algum lugar, formando pequenos riachos que vão se unir e vão cair dentro do cânion, formando rios. Esses rios têm um detalhe super importante. Quanto mais alto eles estiverem, maior será o seu poder de erosão. Esse rio em si, que a gente comenta aqui do Cânion do Espraiado, é o rio Canoas. Esse rio Canoas, em algum momento, ele se une com o rio Pelotas, formando o rio Uruguai, rio que separa, ou seja, divide o Rio Grande do Sul de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul da Argentina, que faz parte também da Bacia do Prata, junto com o rio Paraná, junto com o rio Paraguai. A cachoeira que vocês vão ver aí é um dos exemplos. Ela é conhecida como Cachoeira do Adão. Ela acaba caindo dentro do cânion, lembrando que as cachoeiras caem de acordo com o desenho do relevo, que elas mesmas contribuem para o tal do desenho do relevo em si. Vamos falar um pouquinho agora do clima da região ali. O clima da região do Cânion do Espraiado vai ter uma relação muito forte com a formação vegetal. É um clima subtropical, tá? O mesmo do Rio Grande do Sul, do Paraná, é o clima predominante na região sul, mas ele tem variações. E essa variação principal está ligada à altitude, devido a questões de pressão atmosférica. Quanto mais alto é um lugar, menos moléculas de ar eu tenho, menos absorção de calor eu vou ter, consequentemente eu vou ter uma temperatura menor. Então eu vou ter esse clima subtropical e eu vou ter um mosaico de várias formações vegetais dentro do cânion. Como assim? Eu encontro no cânion, no topo dele,
o que a gente chama de campos de altitude. A própria altitude, que vai influenciar na questão da temperatura, que vai influenciar na questão da umidade, da chuva, tá? A gente vai ter esse campo, uma espécie de vegetação herbácea, rasteira. Também teremos mata nebular, são pequenas árvores adaptadas a um ambiente repleto de neblina. Como assim neblina? O que nós temos? Nós temos aí o espraiado. Lembra lá que o espraiado está próximo ao litoral? Então, de vez em quando, vem massa de ar quente úmido do litoral, bate na serra, ela é obrigada a subir. Ao subir, encontra uma temperatura mais baixa, se condensa e forma nevoeiros. Aqui tem o nome de viração. Por quê? Porque de repente vira o tempo. Mas voltamos então para a vegetação, gente. A gente falou dos campos de altitude, a gente falou da matinha nebular, e se vocês perceberam, tem ainda uma espécie de pinheiro na região, que é a araucária, tá? A única espécie de pinheiro nativa do Brasil, apresenta folhas acicofoliadas, como assim, folhas em formato de agulhas, e no caso aqui, uma taça é o formato que lembra a araucária. Também percebo que nas bordas dos penhascos, no Quênia em si, ali nos paredões rochosos, tem muita vegetação presa. Tá lembrando que essa umidade favorece muito a isso. A gente pode denominar essa vegetação também de Mata Atlântica. Onde é que eu vou encontrar a Mata Atlântica, principalmente essa mata fechada e densa, diferente da araucária que é aberta? Eu vou encontrar onde eu tenho menor altitude, onde eu tenho mais umidade, onde eu tenho principalmente água, tá? Aí vocês vê uma espécie de árvore arbustiva junto com os campos. Outra coisa que é bem notável, percebam que há vários blocos de rochas compartilhando espaço com os campos, principalmente. Qual é o indício disso aí? O indício que o solo do Quênia espraiado é muito raso, tá? O que significa isso? Ele está muito perto da superfície. Isso impacta diretamente nas atividades econômicas que serão praticadas no Quênia, certo? Então, a gente vem para o espraiado, a gente sobe esse relevo, a estrada não é muito fácil de trafegar, é um local onde eu tenho a possibilidade de ver a relação muito forte entre o clima, a hidrografia, a formação rochosa, que vai me levar então a diferentes formas de vegetação. Tá? Esse cânion, basicamente, a rocha principal é o basalto, tá em cima ali de um arenito, porque lá no passado a região era um deserto. Esse basalto ali existe porque o Brasil se separou da África, teve vulcanismo, e consequentemente aquela de magma resfriou e virou as rochas. Certo, pessoal? Chegamos ao fim da aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre esse local magnífico que fica na Serra da Catarinense e que ainda foi pouco explorado. Forte abraço e até a próxima!